Por que temos medo de efetuar mudanças em nossa vida? Eu vou falar sobre isto hoje. Mas antes, é importante entender o seguinte, que saber por que nós temos medo não faz o medo passar. Todo medo só passa na medida em que ele é enfrentado. Lá mais próximo do final deste vídeo, eu vou falar como é que se enfrenta o medo para que ele possa ser vencido em algum momento, inicialmente atenuado e depois superado, tá bom? Bom, quem fez esta pergunta foi a Eleonora. Ela quer saber, né, como é que nós vencemos, ou melhor, como é que vencemos não, por que que nós temos medo de efetuar mudanças em nossa vida? O medo, ele faz parte do nosso sistema de defesa. Nós temos medo como uma forma, assim, de evitar o perigo, né? Fugir daquele perigo que não pode ser enfrentado. Enfim, o medo ele nos protege. Só que na medida em que o medo é grande demais, aí o medo nos aprisiona. Então nós temos um princípio de vida, um princípio de sobrevivência. O medo é um dos recursos desse princípio. E aí nós temos medo exatamente, né? Porque se houver alguma grande ameaça, nós ficamos ali de prontidão, prontidão seja para enfrentar caso seja possível, mas sobretudo para fugir e escapar de qualquer dano. Então, o medo é incrivelmente necessário. Contudo, quando o medo infla, aí ele aprisiona. Na medida em que a cultura humana ela ficou muito complexa, o que aconteceu, né? Nós começamos a ter mais razões para temer, né? Para ter medo. Porque antes, o nosso temor, digamos assim, na cultura pré-civilizacional, o nosso temor era de um ataque qualquer, qualquer dano à vida, né? Qualquer grave lesão corporal, pronto, acabava aí. Agora, nós temos medo de uma série de coisas. Nós temos medo, continuamos temendo a nossa vida. Nós entendemos que há doenças, por exemplo, né, que podem ser contraídas, adquiridas, desenvolvidas. Temos medo disso, né? Nós temos medo porque podemos não nos cuidar e ficar maus, né? Temos medo disso. Nós temos medo porque podemos nos envolver em situações perigosas, comprometedoras, ilegais. Temos medo disso. Temos medo porque podemos ser enganados, cair em golpe, traídos por pessoas. Temos medo disso. Temos medo porque a nossa reputação, né, pode ser ferida e isso comprometer a nossa vida social. Enfim, temos muitos motivos para ter medo. O que que acontece, né? O medo vai inflando, ele vai sendo acionado cada vez mais e, consequentemente, ele se torna mais presente. Por que que o medo cresceu na humanidade? Porque nós temos mais razões. Quanto mais complexa a sociedade humana se torna, mais motivos para temer. Agora, com a internet, é possível que as próximas gerações já tenham assim um declínio do medo. Antigamente, assim, quando nós lemos assim, a vida de figuras de séculos passados, dava para notar claramente assim que o nível de medo geral deles era menor. Aí a sociedade foi avançando em sua complexidade, o temor chegou ao ápice e me parece, eu espero, que por conta da internet haja um recuo, né? Porque agora as pessoas pela internet estão mais conectadas, percebem que tem os seus pares, os seus grupos em vários locais, tem sempre um fórum, alguém com quem interagir, se sentir em comunidade. Enfim, depois eu posso explicar um pouco mais isto, mas esta vida conectada tem este efeito colateral positivo, a diminuição do medo. Mas bem, então o medo, em algum momento, é como se a mente humana entendesse o seguinte, que o medo, ele não tem a ver exatamente é, é, com, com, com o melhor, digamos assim. Ele tem a ver com evitar o pior. Esse é o ponto, assim. Então, o ser humano, ele acaba não se movendo muito na vida, sendo preso pelos seus medos,
Porque esse sistema, né, essa programação vinculada ao medo, ela sempre está como se dizendo assim, olha, cuidado, cuidado. Esse teu movimento aí, essa coisa aí que tu estás fazendo, pode fazer com que tu tenhas um declínio. Então nós temos um medo gigantesco de queda. Então, vamos lá. Talvez eu não esteja muito claro. Vou tentar melhorar um pouco. Então, tem aquele medo que é o medo de um perigo externo que muitas vezes tem a ver com o comportamento da outra pessoa, das outras pessoas. Um comportamento que nós não desconhecemos a razão. Esse é outro elemento do medo, o desconhecimento, o desconhecido. Aquilo que nós já conhecemos, nós temos uma sensação de segurança maior. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas são apunhaladas, elas são traídas, né? Porque quando elas sentem que elas já conhecem alguém, elas ficam muito mais à vontade. Então, o medo tem uma relação com o desconhecido. O desconhecido sempre parece mais traiçoeiro, até que se prova o contrário. Ele é visto como um potencial inimigo e, por isso, o medo é ativado. Quando nós caímos num completo desconhecido, este medo é intensificado a ponto de se transformar em um horror, né? Um desespero. Enfim, é o chamado grande outro, aquilo que é tão outro que eu não me reconheço de nenhuma maneira, e isso acaba causando o abismo mental do horror. Bom, então tem este lado do medo, que tem a ver com o que vem de fora, com o possível ataque externo proveniente de outras pessoas ou de situações externas. Agora tem aquele medo que tem a ver com as próprias atitudes da pessoa, né? Uma mudança, que foi o que a Eleonora colocou, né? Porque nós temos medo de mudanças, né? É, então, né? São as atitudes da própria pessoa. E o que que o medo alerta? Bom, nós não temos certeza de como as atitudes elas serão percebidas pelas outras pessoas, que tipo de reação ela vai causar, se vai atingir o objetivo esperado ou não, se vai danificar a situação como está, enfim, né? Existe em cada atitude a possibilidade de haver um declínio no estado de vida, haver uma queda no estado de vida. O que que faz a energia do medo? Ela intensifica esta possibilidade, né? Ela aumenta essa possibilidade da pessoa estar aqui numa boa e ela cair o padrão existencial. Então, poxa, aqui eu sei como é que tá, né? Às vezes eu posso até não estar tão satisfeito com a minha vida. Digamos, tem muita gente que não está tão satisfeita com a sua vida, mas pelo menos esta insatisfação aqui já é uma insatisfação que ela domina, a pessoa já está adaptada, já conhece. E se ela cair mais ainda, né? O que é que vai ser? Para onde é que ela vai? Até que ponto ela vai cair? Se ela tiver uma transformação, que tipo de transformação vai ser, né? Vocês já viram pessoas que estão cientes de que precisam se separar? Elas não sabem como vai ser a vida pós-separação, né? Será que elas vão se adaptar? Será que elas vão lidar bem com a solidão? A vida que vai mudar, às vezes o padrão material, né? Como será? Enfim, às vezes tem pessoas que estão num casamento apaixonadas por outra, mas não conseguem sair. E não conseguem sair por puro medo, aliás, por grande medo. E medo do quê? Disso que virá depois, com a mudança. Na verdade, essa possibilidade de queda. A pessoa que, por exemplo, está apaixonada, ela vive uma briga interna, porque, por um lado, os sentimentos dela dizem assim: eu serei mais feliz ao lado daquele alguém que eu amo, vai ser muito legal, eu vou ficar, né, vai ser maravilhosa. Às vezes ela vê pontos positivos na outra pessoa. Ai, uma mulher, digamos, aquele cara ali. Ele é melhor, ele é mais rico, ele é mais bonito, mas aí depois ela fica, mas será que ele vai ficar comigo, por exemplo? Será que ele vai assumir a relação? Ele pode ser até mais rico, mas será que eu vou ganhar alguma coisa? Será? Enfim, será? Será que não corre o risco de eu perder tudo? Será que não corre o risco, digamos, sou uma mulher, tenho filhos, né, dos meus filhos se voltarem contra mim, ficarem ressentidos? Então, é este risco, é este risco. A mudança comporta um risco. O medo tem a ver com o risco. E aí, a mudança
sobretudo proveniente da própria pessoa, de iniciativa da própria pessoa, ela traz à tona um risco de não ser bem sucedida, de ter da vida ficar pior. O que é que o medo faz? Né? O medo é exatamente para evitar riscos. O medo é para isso. A razão percebe que existe um risco. Poxa, tá tudo bem, aqui eu posso fazer alguma coisa, tem o risco daquilo piorar a minha vida. Então, a razão ela prevê o risco. Racionalmente, o risco está previsto. O que, que o medo faz? O propósito do medo é evitar o risco. O medo intensifica aquele sentimento relacionado ao risco e a pessoa paralisa. Então, nós temos muitos motivos para ter medo hoje em dia. Tem pessoas que se concentram tanto no medo que acabam absolutamente governadas pelo medo. Tem outras pessoas que têm medo, mas apesar disto, né, não são governadas pelo medo, e tem aquelas pessoas que, via de regra, não sentem medo, né? Se sentem mais seguras, menos ameaçadas, apesar dos muitos motivos. Tem medo em relação a algumas coisinhas apenas, a coisa é mais eventual. Bom, mas a tendência, né, é que as pessoas sejam mais medrosas. Esta é a tendência. Aqueles que têm medos controlados ou aqueles que têm medos muito eventuais são a minoria, né? Digamos, aqui é a população mundial. Então, a maior parte está, sim, cheia de medo. E essa partezinha bem aqui é a parte que praticamente não tem medo. Quando eu digo praticamente, é porque o medo é necessário. Não se pode, né? A pessoa não pode se livrar completamente do medo. E isto a deixaria completamente exposta ao perigo. Então, ter medo não é um problema. O problema é a covardia. A covardia é quando a pessoa vive completamente governada por seus medos. Isso é complicado. Só que o medo, ele pode ser enfrentado e ele deve ser superado. Como é que se faz isso? Paulatinamente, saindo da zona de conforto. A zona de conforto é uma programação mental que faz com que a pessoa viva controlada pelos medos, se tornando cada vez mais medrosa. Então, ela vive, digamos assim, naquilo que é absolutamente mapeado por ela. Quando eu digo que é mapeado, não quer dizer que tudo é certo, não. As coisas, né, podem sair da previsão. Mas, via de regra, ela sente que ela tem algum controle, alguma, nossa, perdão, alguma previsibilidade sobre os acontecimentos. Então, o que é preciso? É preciso um pouco mais de exposição paulatina. Tem gente que é muito precipitada e que, é preciso enfrentar, aí a pessoa decide logo fazer algo muito grave, muito grande. Isso não funciona. É preciso ser paulatino. O grande demais pode, como efeito colateral, gerar um horror paralisante. O grande demais não libera a força. A pessoa pode até fazer alguma coisa, né? Mas não libera a força. Sabe aquele que se reprimiu e em algum momento explode, né? Que explode, fala o que não falou antes, aí depois se arrepende. Né? A pessoa faz algo grande demais, mas não libera força. Depois volta ao seu natural, se arrepende, pede desculpas, fica cada vez mais por baixo. O interessante é enfrentar. Enfrentar como? Né? Se alguém que não consegue dizer um não, aprender a dar alguns nãos. Se a pessoa já dá alguns nãos, mas se justifica muito, ser capaz de dar um não sem se justificar, enfim, ela vai fazendo pequenos comportamentos que aos poucos a libertam.